E aí, investidores, tudo certo? Mais um domingo, mais um vídeo do Oportunidade ou Furada. Bem, antes de mais nada, como sempre, é bom destacar que tudo que eu estou trazendo aqui é simplesmente minha opinião e é o que eu enxergo e o que eu entendo de cada uma dessas empresas. Obviamente não é nenhuma indicação de compra nem venda de ações, é simplesmente o que eu estou entendendo no momento de cada uma delas. A primeira ação que eu trago no dia de hoje é a ação da Transmissão Paulista, de código TRPL4. Bem, pessoal, antes de mais nada, a Transmissão Paulista, como o próprio nome diz, ela atua no ramo de transmissão de energia elétrica, o que muitos consideram o filé da parte de energia elétrica, que ainda se divide em geração e comercialização, né, a famosa distribuição, e a TRPL4 ela fica com essa parte de transmissão de energia elétrica. Bem, a Transmissão Paulista atualmente ela está com um dividendo yield de quase 5%, com o preço sobre o valor patrimonial descontado, pelo menos em um primeiro momento, e com o PL um pouco acima de 6. Dessa mesma forma, vem amargando nos últimos 12 meses uma desvalorização de um pouco mais de 10%. Bem, pessoal, o que é importante a gente tentar entender de Transmissão Paulista? A Transmissão Paulista, muitos comparam inclusive com a Taesa, principalmente por atuarem no mesmo setor. O que a gente pode entender logo de imediato que enquanto a Taesa tem apresentado um dividendo yield bem acima de 10% nesses últimos 12 meses, a Transmissão Paulista tem apresentado esse dividendo praticamente irrisório, de quase 5%. Bem, pessoal, e o que é importante a gente entender aqui? Observando aqui os resultados dos últimos anos da Transmissão Paulista, a gente pode ver que no ano de 2021 ela distribuiu aqui um dividendo, ela distribuiu mais de 2 vezes o seu payout de 100%. Por que ela fez isso? Obviamente ela tinha muito dinheiro em caixa, mas principalmente porque ela entendia que naquele momento estava muito próxima uma tributação dos dividendos. E a própria gestão procurou fazer isso para antecipar grande pagamento de dividendos. E dessa mesma forma, o ano de 2022, esse dividendo já caiu para 75%. Que a gente pode ver que, principalmente em comparação com os anos anteriores, que ela estava distribuindo 91, 123, 108, 95, 156, e nos anos de 2019 e 2020 distribuiu um pouco acima de 80%, já é uma queda considerável, sendo que é o pior repasse dos últimos 10 anos praticamente. Bem, a gente pode ver aqui que desde o ano de 2018 a Transmissão Paulista deu um boom aqui, deu uma subida boa, mas desde aqui, do final de 2020, quando ela já vinha apresentando uns bons pagamentos de dividendo e excelentes resultados, ela meio que lateralizou aqui. Obviamente que no ano de 2022 ela teve uma pequena subida, mas voltando a cair logo em sequência, e desde então também tem lateralizado bastante. Tem apresentado algumas oportunidades aqui de umas quedas boas, mas ainda assim não tem alterado muito esse preço. E pessoal, cabe aqui mais uma vez destacar que ela está no ramo de transmissão de energia. Assim a gente pode ver que ela tem apresentado uma margem líquida, o que é comum, bem tranquila, de mais de 40%, o que é excelente de todas as formas. E embora ela apresente aqui uma dívida líquida sobre EBITDA um pouco, eu não digo nem preocupante, mas uma dívida que a gente tem que ficar de olho, porque eu entendo que uma dívida ali acima de 2 pontos, e você já tem que ficar um pouco atento. Mas no caso dela é comum, porque esse ramo de transmissão você fica muito presa a estar vencendo e a estar conseguindo concessões. Que é o que? São leilões que os governos estaduais ou federais eles fazem para ceder aquele trecho para as empresas fazerem a transmissão. E geralmente são contratos longos, de 20 a 40 anos. E para isso você tem que vencer esses leilões para conseguir esse contrato de concessão. Outro dado que é bom a gente ficar de olho aqui é que historicamente o próprio valor o preço sobre o valor patrimonial, a empresa em média negocia ali um pouco acima de 1. Obviamente tem anos, principalmente 2019 e 2020, que ela apresentou bons resultados e bons retornos para os acionistas, ela teve negociado um pouco acima dessa média. Mas ainda assim a gente pode ver que esse é o menor resultado nos últimos anos, considerando 2013, mas a gente pode observar que sim, em comparação à sua média histórica, ela está com preço sobre o valor patrimonial descontado. E por fim, pessoal, entre ser oportunidade ou furada, eu entendo que a Transmissão Paulista, embora não esteja negociada a preços muito abaixo do que
o preço de mercado em si, como eu disse, ela vem lateralizando nesses últimos anos, mas ela sim é uma oportunidade, não só pelo setor, mas pela própria gestão da empresa e a perspectiva praticamente certa de, nos próximos 2, 3 anos, principalmente, tendo em vista que esse setor de transmissão de energia elétrica, de maneira geral, deve sofrer nos próximos 2 anos, já entendido pelo mercado, mas passando esse período, acredito que a Transmissão Paulista vai acabar retornando com seu pagamento de dividendos ali acima dos 6, 7%. Bem, investidores, dando sequência aqui, a próxima ação que a gente vai falar é a ação da Cogna, de códigos COGN3. Bem, investidores, para quem não conhece a Cogna atua principalmente na área de educação. De imediato, a gente pode destacar aqui que é uma empresa que não distribui dividendos, aparenta ser uma empresa descontada por estar sendo negociada a 0,34 do seu preço sobre o valor patrimonial. Entretanto, a gente pode ver que ela apresenta um PL negativo. Importante a gente trazer aqui que, embora ela apresente nos últimos 12 meses uma valorização de quase 3%, a gente pode observar aqui no gráfico, nos últimos 5 anos, a Cogna foi uma empresa que sofreu muito, principalmente não só com as situações de mercado interno no Brasil, como as próprias decisões políticas, que a gente sabe que afetaram bastante a empresa. Não só a Cogna, do setor de educação, como a própria Yudux. Bem, pessoal, eu vou ser muito direto. Eu hoje entendo que a Cogna, na minha opinião, é uma furada. Por quê? Eu entendo que existem sim aquela parte de pessoas que entendem que a Cogna é uma oportunidade, até porque sofreu muito nos últimos anos, não só pelo cenário econômico, mas principalmente pelo cenário político. E acredito que com o novo regime político que o Brasil agora tem, que é o regime novamente do governo Lula, que a Cogna, que teve seus melhores anos sob o governo do PT, possa retornar àquele período. Muito disso, e existe uma conexão lógica, e já foi até discutido por diversos sites de notícias do mercado financeiro, que esse governo ele vai estar investindo e procurando aplicar mais no próprio sistema de financiamento estudantil, né, que é o famoso FIES. E a Cogna e o Dux, via de regra, tem tudo para se beneficiar disso. Entretanto, pessoal, é importante a gente ver aqui que a Cogna ela é uma empresa que não só sofreu nesses últimos anos, como atualmente tem uma margem líquida aqui negativa. Mais uma vez, cabe ressaltar aqui um PL negativo também. E embora ela teoricamente esteja aqui sendo negociada a 0,34 do seu valor patrimonial, a gente pode ver que historicamente ela é uma empresa que também é negociada a múltiplos não muito altos, tem uma média aqui de 4,68, muito porque aqui em 2013 ela estava sendo negociada a 30, acima de 30, porque o mercado entendia que ela ia crescer muito e enfim. Eu não gosto da empresa, não só pela margem, pela questão política e tudo, mas outros dois principais fatores que eu não gosto muito da empresa, principalmente a dívida líquida sobre a EBITDA. Eu acredito que eu já tenha destacado isso em alguns outros vídeos. Eu geralmente procuro uma empresa que tem uma dívida líquida sobre a EBITDA de no máximo 2. A Cogna praticamente triplica esse meu teto nesse aspecto. Para além disso, pessoal, a própria questão do setor que a Cogna atua. A Cogna, assim como a Eudux, cabe ressaltar que muito do que eu falo aqui também se estende a Eudux, mas eu posso trazer um vídeo específico falando dela. Mas enfim, é o setor de educação, que é um setor que historicamente tem uma margem líquida, uma margem de atuação bem apertada. E para além disso, é um setor que ainda vai sofrer muito e ainda está se adaptando à questão das novas tecnologias, né? A gente migrando, principalmente devido à situação pandêmica que vivemos e tudo, de um sistema que a gente tinha uma educação tradicional muito virada para o presencial, para uma ruptura muito abrupta disso, em que a gente ainda está tentando entender se é efetivo realmente uma educação à distância, não estando necessariamente presente. Mas, enfim, eu acho que ainda é muita especulação e a partir da margem líquida que está apresentado, a dívida líquida sobre EBITDA, como eu já disse, que me preocupa também, e as próprias questões políticas, porque a Cogna pode ir bem nesses próximos 4 anos e o governo mudar novamente, a Cogna sempre ficar dependendo de situações políticas. E dessa forma eu entendo que a Cogna é uma furada na minha opinião e por isso eu não penso e nem tenho a empresa em carteira. Bem, pessoal, a próxima ação que eu vou estar trazendo no vídeo de hoje é a ação da Brasil Agro, de código AGRO3, AGRO3. Bem, pessoal, acredito que é uma empresa que muitos aqui conhecem, até porque
Cabe aqui ressaltar que está em um setor que eu particularmente gosto muito, que é o setor de agropecuária, de agronegócio, e a Brasil Agro está muito ligada à questão de aquisição, modernização e vendas dessas propriedades. Bem, é importante a gente trazer aqui que no próprio resultado da Brasil Agro, invariavelmente vai estar sempre ligado aos setores de commodities, como a gente pode ver e a própria Brasil Agro traz nos seus resultados. Bem, pessoal, como eu apresentei, é bom a gente entender que a Brasil Agro ela está diretamente relacionada sim, embora não seja diretamente o seu foco, mas ela está exposta assim ao próprio ciclo de commodities, como ela própria traz nos seus resultados. Assim, embora ela tenha apresentado nos últimos 12 meses um dividendo yield excelente de quase 22% e esteja sendo negociada um pouco acima do seu preço sobre o valor patrimonial, ela sim apresenta um PL considerável, até porque ela ainda, a gente pode destacar que ela ainda é considerada uma small cap dentro da Bolsa Brasileira, e dessa forma ainda existe uma perspectiva ainda muito grande que ela possa ainda se desenvolver e crescer ainda mais. Bem, pessoal, para além disso é importante destacar que tem uma dívida líquida sobre EBITDA. Como eu disse, eu procuro empresas que tenham no máximo ali 2, via de regra, né? Mas depende de cada situação. Ela está ali dentro do meu parâmetro e, obviamente, é uma empresa que, até pelo fato de ela estar sempre adquirindo, modernizando e transformando terras, ela tem que estar sempre se capitalizando. Por isso é compreensível que ela tenha uma dívida líquida não estourada, mas uma dívida líquida controlada. Bem, pessoal, eu vou ser direto. Eu entendo que, apesar de tudo, apesar de estar relacionado à questão das commodities, eu entendo que a Agro 3, né, a Brasil Agro, ela sim é uma oportunidade da Bolsa. Cumpre ressaltar que ela não é uma das maiores oportunidades, até porque no meu estudo da empresa eu entendo que ela deve sofrer nos próximos meses ainda, deve ter uma cotação abaixo. Eu particularmente fico atento à empresa ali abaixo dos R$ 21,50, R$ 21, mas como minha filosofia é para o longo prazo, sempre o buy and hold clássico, eu entendo que essa empresa ela tem tudo para continuar crescendo, até mesmo por ser uma small cap, tem apresentado bons resultados e perspectiva de crescimento. E a empresa, no seu próprio histórico, no próprio interesse dos seus gestores, tem sim a vontade de, obviamente, se capitalizando, ficando mais robusta, tá distribuindo o dividendo yield mais consistente. Bem, pessoal, a próxima ação que eu vou trazer aqui é a ação da Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, de código SAPR4. Bem, pessoal, a Sanepar, acredito que muitos de vocês não só conheçam a Sanepar, como tenham ela em sua carteira. É uma empresa que atua em um setor perene, que é o setor de saneamento. Tem apresentado, já vou adiantando, excelentes resultados nos últimos anos. Um dividendo yield nos últimos 12 meses de quase 9%. Uma ação que está inegavelmente descontada, não só no preço do valor patrimonial, mas pelos resultados que ela tem apresentado, um PL abaixo de 5 também é muito incrível, e ainda assim ela tem apresentado desvalorização nos últimos 12 meses. Bem, pessoal, a Sanepar ela entra naquele rol de ações que muita gente não gosta, até porque perdeu a paciência com ela. A gente pode entender que aqui com o marco do saneamento teve o boom da Sanepar, que logo em seguida também já teve um reajuste aqui da empresa também caindo bastante, mas atingiu esse teto de quase 6,50. E, para ser sincero, desde o final de 2020 ela basicamente lateralizou. O que na verdade ela até desvalorizou, mas de maneira geral a gente pode entender que ela lateralizou bastante. É uma empresa, como eu já disse, atua em um setor muito perene, que é o setor de saneamento no estado do Paraná, e tem apresentado uma média histórica de margem líquida também muito tranquila. Ali, para mim, eu considero ali acima de 15% já uma margem líquida tranquila, e ela historicamente tem apresentado acima ali dos 19%. Ainda aqui nos últimos 5 anos, ela tem apresentado inclusive acima de 20 nesses últimos 5 anos. É uma empresa que ano após ano tem apresentado crescimento dos seus lucros, e é bom a gente destacar que nesses últimos 5 anos a gente teve a crise hídrica, e ainda assim a Sanepar foi uma empresa que se mostrou resiliente, pagou bons dividendos, não teve perigo de quebrar, de pedir recuperação judicial, embora tenha sido uma das mais impactadas. E agora é bom a gente entender quais são os pontos que preocupam o mercado em relação à Sanepar e o porquê de, apesar ela estar atuando em um setor perene, apresentar bons resultados, um lucro crescente, o porquê dela aparentemente estar descontada.
Bem, eu acredito que são dois fatores primordialmente que afetam isso. O primeiro deles, por ser uma empresa estatal, como todos sabem, isso não é bom, isso não é bem visto pelo mercado, principalmente por a gente estar falando em economia liberal e aí ser uma empresa estatal, ou seja, o Estado controla e toma as decisões e a gente sabe como funcionam as decisões políticas. A Sanepar pode estar à mercê de acabar tendo que reduzir suas margens ou reduzir até tendo que estar tomando prejuízo para agradar interesses políticos e isso preocupa o mercado. Mas já vou adiantando aqui que eu entendo que isso já está mais do que precificado no próprio desconto que a empresa tem apresentado. E o segundo ponto, acredito que quem acompanha a empresa e tem ela em carteira saiba que é a situação envolvendo o município de Maringá, no Paraná. E para quem não está ciente, eu vou abordar aqui rapidamente. Maringá, que é a terceira maior receita dos municípios do Paraná, que está vinculada à Sanepar. Entretanto, Maringá já há alguns anos entrou com um processo judicial pedindo a rescisão, ou seja, a extinção do contrato de concessão à Sanepar. Eu não vou me alongar muito nessa questão, mas de uma maneira geral, o Maringá entende que o contrato foi feito por meios impróprios e que não tem a legalidade para conceder a utilização e a concessão para a empresa de saneamento do Paraná. E dessa forma, ingressou com essa ação para que fosse rescindido o contrato. Entretanto, obviamente, a Sanepar não quer que ele seja encerrado, até porque não só é sua terceira maior receita, como é um contrato aqui, como a gente pode ver, de praticamente ainda 20 anos para a concessão acabar. Aqui 17,7 anos. Ou seja, é um contrato longo ainda. E a Sanepar, como no setor de saneamento, quando você ganha uma concessão, você tem que investir, ou seja, criar toda a estrutura para escoamento de água, esgoto, enfim. E a Sanepar fez esse investimento. Bem, e quais são os pontos aqui? Embora, a priori, esteja ainda muito aberta a situação de ser ou não decidida, o próprio STF, aparentemente, já tomou a decisão de que o contrato vai sim ser encerrado. Muito embora a Sanepar ainda tenha procurado prolongar essa decisão ou até adiar, aparentemente essa deve ser o posicionamento final. Assim, é bom a gente entender que não só pela questão da gerência estatal, como a própria questão envolvendo Maringá, grande parte desse desconto que Sanepar apresenta está relacionada a essas duas situações. Ou seja, até pelo setor que atua, pelos próprios resultados que apresentam, e na minha filosofia de estar comprando boas empresas por longo prazo, eu entendo que a Sanepar sim é uma grande oportunidade da Bolsa. Bem, pessoal, a última ação que eu vou estar trazendo hoje é a ação do Pão de Açúcar, de código PCAR3. Bem, pessoal, acredito que a grande maioria conhece aqui o Pão de Açúcar, é um grupo que atua na área de varejo, tem apresentado um dividendo yield aqui praticamente de 2,5% nesses últimos 12 meses, um preço sobre valor patrimonial que chama a atenção, aqui sendo teoricamente negociado a um desconto aparente. Entretanto, tem apresentado aqui um PL negativo, até porque sabemos como anda o setor de varejo nesses últimos anos, e uma desvalorização de quase 40% nesses últimos 12 meses. Bem, pessoal, a gente pode ver aqui, mais uma vez, o Pão de Açúcar apresenta o PL negativo. Para além disso, apresenta uma margem líquida também negativa, ou seja, ela não consegue rentabilizar, ou seja, na verdade, tudo que ela está negociando, ela está perdendo dinheiro, basicamente. E isso se dá principalmente da mesma forma que eu trouxe na questão da Magalu, é o setor de varejo, que é um setor que fica muito exposto e sofre muito com a taxa de juros alta. E dessa forma, se fosse só por isso, eu poderia destacar aqui que, da mesma forma que Magalu, com a taxa Selic diminuindo, o setor de varejo sim tem tudo para melhorar e passar a ter margens líquidas pelo menos positivas. Obviamente, a gente falando do setor de varejo, historicamente sempre vai estar trabalhando com margens muito apertadas, mas o diferencial de Pão de Açúcar para outros grupos, principalmente supermercado, é que o Pão de Açúcar ele procura estar atingindo aquele consumidor que é classe média alta, ou seja, ele tá bem definido qual o público ele procura sempre estar atingindo. Mas antes fosse só isso, pessoal, o grande desconto que está relacionado ao Pão de Açúcar está diretamente ligado à questão do seu gestor, ou seja, seu acionista majoritário, que é exatamente o Grupo Cassino.
Grupo esse que tem apresentado nos últimos anos um total desdém com não só com o Pão de Açúcar, como o próprio Açaí, o Extra também, que era fazer parte do escopo de empresas embaixo do guarda-chuva do grupo, mas até pela própria situação de estar endividado, o grupo nos últimos anos tem procurado simplesmente sugar tudo que podem das suas empresas e vendê-las. E de maneira geral, é bom a gente entender que não só o cenário econômico, mas essa própria situação, acredito que até mais do que o cenário, a questão do grupo atinge muito o preço da empresa. Porque é uma empresa que, de maneira geral, tem uma gestão interna bem controlada, tem um grupo fechado e tem um nome de mercado e tudo. E já, inclusive, para quem gosta de analisar o histórico da empresa, já apresentou aqui resultados e cotações excelentes aqui antes do ano de 2021. Mas enfim, pessoal, vou adiantar logo, Pão de Açúcar é uma empresa que eu considero furada, não só pelo setor que atua, como eu já deixei bem claro, não gosto de atuar em varejo, principalmente devido às suas margens muito apertadas, como eu já deixei claro no vídeo de semana passada falando de Magazine Luiza. O Pão de Açúcar, mesma coisa. Ainda diferente de Magazine Luiza, eu entendo que ele atua com um público diferenciado, tem uma gestão interna, pelo menos, a própria empresa especial, mas ainda assim você ter a sua controladora, seu acionista majoritário não querendo estar na empresa, estar contribuindo para o crescimento, simplesmente vendo o Pão de Açúcar como uma mina de dinheiro, uma mina de possibilidades de enriquecimento, é péssimo para os acionistas minoritários que ficam à mercê do Grupo Cassino. Ou seja, enquanto não tiver resolvido essa situação do Grupo Cassino, que eu espero sim que eventualmente o quanto antes ele consiga vender para alguém que queira explorar e valorizar o Pão de Açúcar, até lá acredito que o Pão de Açúcar vai estar, mesmo com o cenário econômico do Brasil mudando e valorizando empresas de varejo, ainda assim acredito que isso vai afetar diretamente as cotações da empresa. Bem, pessoal, por hoje foi isso. Mais uma semana, mais um vídeo de oportunidade furada. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, viu? Comenta alguma coisa para eu entender se você tem alguma dessas empresas, alguma que você queira que eu fale no próximo vídeo de semana que vem. E é basicamente isso. Se você não é inscrito, se inscreva e tamo junto, investidor. Até a próxima.